Filho, olha o que trouxe para você. Vim passar o Natal aqui com vocês e trouxe esse peru. Naquela noite de Natal, eu fui até a casa do meu filho, acreditando que, talvez, ainda houvesse espaço para mim na vida dele. Cheguei com as mãos ocupadas por um simples gesto de carinho e saí de lá marcada pelo pior golpe que uma mãe pode receber. Quem mandou você vir? Já te falei que não é bem-vindo aqui. Ele me empurrou, tomando a comida de mim. Por conta da queda, quebrei meu braço. Mas o que ele não sabia é que aquela noite guardava um detalhe. Um detalhe pequeno, silencioso, mas poderoso o suficiente para virar a vida dele de cabeça para baixo. Não tenho escolha. Vou ter que mostrar para meu filho do que eu sou capaz. A rua estava silenciosa quando dobrei a esquina carregando o recipiente de vidro contra o peito, protegendo-o do vento frio que cortava a pele. O cheiro do peru assado escapava discretamente pela tampa, misturado ao aroma de laranja e alecrim que sempre marcou nossos natais. Cada passo que eu dava fazia o peso do prato balançar um pouco, e eu apertava os dedos com mais firmeza, como se temesse que um descuido pudesse arruinar não só a comida, mas toda a chance que eu imaginava que tinha naquela noite. As casas ao redor exibiam luzes coloridas que piscavam devagar, refletindo no asfalto úmido como pequenas manchas de cor. Alguns vizinhos conversavam nos portões, outras famílias riam dentro de casas iluminadas, e por um momento senti um aperto no peito ao perceber que tudo aquilo parecia tão distante da minha própria realidade. A casa do meu filho surgiu no final da rua, decorada com uma fileira de luzes amarelas que contornavam o telhado. Havia uma guirlanda bonita na porta, feita com ramos artificiais e pequenas pinhas douradas. Era impossível não reparar na beleza daquilo. E mesmo assim, ao me aproximar, senti uma sombra familiar cruzar meus pensamentos, lembrando-me de todos os anos em que tentei me aproximar, e encontrei apenas silêncios e desculpas. Parei diante dos 3 degraus da varanda, respirei fundo e me forcei a subir devagar, sentindo o corpo inteiro protestar com o peso da expectativa que carregava. Enquanto subia, uma memória antiga me atravessou. Meu filho pequeno correndo pela cozinha, roubando pedaços de comida da travessa e dizendo que meu tempero era o melhor do mundo. O contraste entre aquele menino e o homem distante que ele se tornara me fez engolir em seco, mas continuei. Era Natal. E por mais que doesse admitir, eu ainda acreditava que datas assim tinham algum poder. Quando alcancei a varanda, ajeitei o casaco, limpei discretamente uma gota de molho que havia escorrido no vidro e me certifiquei de que tudo estava no lugar. Queria que ele visse que eu realmente me esforcei. Toquei a campainha e esperei, observando o reflexo das luzes na janela. Lá dentro, dava para ouvir música, risadas, o barulho de cadeiras sendo arrastadas e talheres batendo nos pratos. O coração acelerou. Era a vida acontecendo, a vida da família dele, a vida da qual eu já não participava há algum tempo. Ainda assim, tentei me convencer de que talvez aquela noite fosse o começo de algo melhor, algo mais leve. Ajustei o recipiente nos braços e, antes que a porta se abrisse, murmurei para mim mesma: por favor, só me escute desta vez. A maçaneta girou e a porta se abriu alguns centímetros, deixando um feixe de luz branca escapar para a varanda. Meu filho apareceu no vão, com o rosto iluminado por dentro. E por um instante, procurei qualquer sinal de surpresa boa, alguma expressão de ternura, ou ao menos um reconhecimento caloroso. Mas ele apenas me olhou, imóvel, como se estivesse avaliando uma visita inconveniente que chegou sem ser convidada. Mesmo assim, reuni coragem para sorrir. Levantei o peru com as mãos trêmulas e disse, tentando manter a voz estável: filho, olha o que trouxe para você. Vim passar o Natal aqui com vocês e trouxe esse peru. As palavras flutuaram no ar frio da noite, frágeis demais diante da expressão que ele continuava exibindo. A luz atrás dele revelava rapidamente a mesa posta, as taças brilhando, pessoas conversando animadas, tudo tão vivo e tão distante de mim. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para minhas mãos, para o recipiente e depois para o meu rosto, como se pesasse cada detalhe antes de decidir o que fazer. Eu tentei interpretar aquele silêncio,
mas tudo o que senti foi o peso da distância entre nós. Uma distância que eu passei anos fingindo que não existia, mas que agora se tornava impossível de ignorar. Ele demorou alguns segundos antes de falar, e esse silêncio pareceu mais longo do que realmente era. Seus olhos se estreitaram, deslizando do peru para meu rosto, como se avaliasse a cena inteira em um único olhar. A luz fria da sala acentuava a dureza do seu semblante, deixando evidente que minha presença o incomodava. Atrás dele, ouvi uma risada feminina. Depois o som de alguém chamando pelo nome dele, e por um instante pensei que isso o faria suavizar o tom, lembrar-se de que havia testemunhas, de que era Natal, de que eu era sua mãe. Mas foi exatamente o contrário. Ele virou metade do corpo para dentro e respondeu rapidamente como se estivesse escondendo algo ou alguém. Depois voltou a me encarar com uma firmeza que quase me fez recuar. Quando finalmente abriu a boca, as palavras vieram como uma porta sendo batida na cara de alguém. Quem mandou você vir? Já te falei que não é bem-vinda aqui. A frase caiu sobre mim com um peso que nem o frio da noite conseguia justificar. Senti meu estômago embaralhar, mas permaneci onde estava, ainda segurando o peru como se ele fosse um escudo frágil entre nós. Tentei encontrar alguma suavidade no seu olhar, algum resquício do menino que corria pela casa com as mãos sujas de massa de bolo, mas tudo o que encontrei foi impaciência. Era como se minha presença ameaçasse algo que ele queria manter intacto, a imagem de uma vida perfeita sem pedaços soltos do passado. Atrás dele, pude notar a silhueta de sua esposa se aproximando no corredor, segurando uma taça. Ela não conseguia ver quem estava na porta, mas ouviu o tom da voz dele e diminuiu o passo. A textura da mesa posta apareceu brevemente entre a fresta da porta. Toalha vermelha, pratos alinhados, velas acesas, tudo pronto para um jantar que claramente não me incluía. Por um instante, me dei conta de que eu estava ali, parada no frio, segurando um prato pesado, enquanto o calor da sala preenchia cada canto da casa dele. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de algo que eu não queria admitir. Eu sabia que ele não me queria ali, mas ouvir aquilo com tanta clareza ainda rasgava algo por dentro. Mesmo assim, tentei responder. Eu só achei que seria importante estarmos juntos hoje. As palavras saíram quase num sussurro, como se eu temesse provocá-lo ainda mais. Ele suspirou de forma impaciente, passando a mão no rosto, como quem tenta se livrar de um incômodo invisível. O som da música subiu lá dentro, abafando parte da conversa, mas mesmo assim, consegui ouvir alguém perguntando o que estava acontecendo. Ele não respondeu, apenas me lançou um olhar que eu já conhecia. Um olhar que significava que a conversa havia terminado para ele, mesmo antes de realmente começar. E naquele instante, algo mudou no ar da varanda. Não era dramatização, não era exagero, era quase físico. A frieza na expressão dele se transformou em algo mais definido, mais hostil, como se minha presença ali tivesse cruzado um limite que eu nem sabia que existia. Meu filho abriu a porta apenas mais 2 centímetros, o suficiente para que colocasse um dos braços para fora. Ele esticou a mão em direção ao recipiente de vidro, e por um breve segundo, pensei que finalmente fosse aceitá-lo, talvez até me convidar para entrar, ou ao menos agradecer pelo esforço, mas a forma como seus dedos se fecharam ao redor da borda não era acolhedora. Era brusca, seca, como se estivesse arrancando algo que nunca deveria ter sido oferecido. O movimento inesperado fez o peso do peru puxar meus braços para frente, e eu precisei ajustar o passo para não desequilibrar. Antes que eu pudesse reorganizar a posição das mãos, ele puxou o prato com força, fazendo a tampa deslizar alguns centímetros e o vidro emitir um ruído abafado. O coração disparou dentro de mim, mas ainda tentei manter a expressão firme, como se aquela violência repentina fosse apenas um mal-entendido. No entanto, ele não parou aí. Assim que tomou o recipiente, aproximou-se um pouco mais, o corpo preenchendo quase todo o vão da porta, e soltou com frieza. Eu já falei que você não é bem-vinda. Não tive tempo de responder. A mão que segurava o peru se moveu para o lado, e com a outra, ele empurrou meu ombro com uma brutalidade que jamais imaginei receber dele. Não foi um gesto de irritação passageira. Foi um golpe calculado, com força o suficiente para tirar qualquer pessoa do equilíbrio.
Senti meu corpo inclinar para trás. E quando tentei apoiar o pé para firmar o passo, a sola do sapato escorregou no piso frio da varanda, que ainda estava úmido por causa da garoa que caíra mais cedo. A queda não foi lenta. Foi rápida, seca, inevitável. Meu braço instintivamente se esticou para tentar amortecer o impacto, mas o peso do corpo inteiro sobre ele provocou um estalo agudo, vibrando pelos meus ossos como um trovão por dentro da pele. A dor veio logo depois, quente, intensa, empurrando o ar para fora dos meus pulmões. O peru caiu no chão ao meu lado, o vidro tilintando ao deslizar, e a tampa se abriu, espalhando parte do tempero pela varanda. A luz da sala vazou pela porta aberta, iluminando a cena como um holofote cruel. Eu caída, o peru destruído, e meu filho, parado acima de mim, segurando o prato como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele, esperando qualquer reação. Surpresa, preocupação, arrependimento, mas ele apenas me observou com a mesma frieza que tinha quando abriu a porta. A música da sala continuava tocando, abafada, e eu podia ouvir risadas distantes, contrastando com o silêncio que se formou entre nós. Ele então virou o rosto para dentro da casa e disse algo que não conseguia entender, provavelmente respondendo a quem o chamava. Depois me lançou um último olhar vazio, quase irritado pela minha queda, como se a culpa fosse minha. A porta começou a se fechar lentamente, revelando apenas uma faixa estreita de luz, até que o interior da casa desaparecesse por completo. Fiquei ali, deitada na varanda, sentindo a dor pulsar no meu braço e a friagem penetrar pela roupa. Tudo que eu conseguia ouvir era o próprio coração batendo rápido demais, como se tentasse acompanhar o desespero que eu não tinha coragem de expressar em voz alta. E naquela noite, percebi que eu não estava só caída no chão. Algo dentro de mim também havia ruído de um jeito difícil de consertar. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia preso no meio da garganta, como se a dor tivesse tomado conta, não apenas do meu braço, mas de todo o espaço dentro do meu peito. A primeira coisa que senti ao tentar apoiar a mão no chão foi o piso gelado, áspero, arranhando a pele da palma como uma lixa fina. Minhas pernas ainda estavam meio dobradas, incapazes de sustentar meu peso, e o corpo inteiro parecia vibrar com o impacto da queda. Quando tentei mover o braço ferido, uma pontada tão aguda atravessou o osso que meus dedos se fecharam involuntariamente, como se meu próprio corpo tentasse impedir o movimento. Fiz força para me sentar, e a dor subiu como uma onda, quente e latejante, denunciando algo terrivelmente errado ali dentro. Olhei ao redor, tentando recuperar a noção de onde estava. O peru que eu preparei com tanto carinho estava caído no chão, parte dele ainda dentro do recipiente e parte espalhada em pedaços irregulares no piso úmido da varanda. Os ramos de alecrim estavam esmagados, misturados à gordura que escorria do vidro. A cena tinha algo de cruel, quase simbólico, como se não fosse apenas a comida que tivesse sido atirada ao chão, mas todo o esforço, cada tentativa de aproximação, cada pedaço de esperança que ainda restava em mim. O vidro do recipiente estava intacto, mas a tampa havia rolado alguns centímetros, parando perto da borda do degrau. Parecia uma fotografia acidental de um desastre doméstico, exceto por um detalhe. Nada naquilo era acidental. Quando ergui os olhos, vi a porta completamente fechada. A luz de dentro não passava mais pela fresta, e a música, antes nítida, agora chegava abafada, como se eu estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Me senti estranhamente isolada, como se o mundo tivesse sido dividido entre dois lados. O lado de dentro, onde havia riso, comida, festa, família, e o lado de fora, onde eu estava, caída, ferida e invisível. A distância entre esses dois mundos era de apenas uma porta, mas naquela noite parecia intransponível. Tentei chamar pelo meu filho, mesmo sabendo que ele não abriria. Minha voz saiu baixa, quase sem força, e antes mesmo de completar a frase, percebi o quão inútil seria insistir. Com a mão boa, toquei a madeira da porta, sentindo sua superfície fria sob meus dedos. Como se aquele gesto simples fosse uma forma de tentar manter algum contato, de lembrar a mim mesma que havia um tempo em que ele corria para abrir quando me ouvia chegar. Mas agora, tudo o que encontrei foi silêncio.
Demorei alguns segundos para reunir coragem e tentar me levantar. O ombro latejava e meu braço parecia feito de vidro, prestes a se quebrar ainda mais. Apoiei a outra mão no batente da porta e empurrei o corpo para cima, sentindo a dor se espalhar pelo lado direito como minhas pernas vacilaram por um instante, mas consegui ficar de pé, apoiando o peso do corpo cuidadosamente para não pressionar o braço ferido. Respirei fundo, fechei os olhos e tentei não pensar no fato de que eu estava completamente sozinha ali. Olhei uma última vez para o peru destruído no chão, para as luzes natalinas piscando na fachada e tentei entender como chegamos àquele ponto. Não encontrei resposta. Talvez eu nunca encontrasse. Peguei o casaco com a mão esquerda e o puxei contra o corpo para tentar bloquear o frio da noite. Mas percebi que o frio que eu sentia não vinha de fora. Com passos lentos, comecei a descer os degraus da varanda, sentindo a dor reverberar a cada movimento. A rua estava vazia e o vento parecia mais forte ali, como se me empurrasse para longe daquele lugar que um dia chamei de lar, mesmo nunca tendo vivido ali. Cada passo parecia um lembrete do que havia acontecido. Cada batida do coração parecia um protesto silencioso contra o tipo de ferida que não se vê, mas que pesa como se tivesse forma. Quando alcancei a calçada, olhei para trás uma última vez. A porta permanecia fechada, firme, sólida, indiferente. E naquela imagem, simples, cotidiana, mas devastadora, entendi que algo dentro de mim também havia se fechado naquela noite. Algo que dificilmente se abriria novamente. A caminhada até o hospital parecia interminável. Cada passo reverberava pela extensão do meu braço quebrado, como se uma onda quente e pulsante percorresse o osso fraturado. O vento da noite batia contra meu rosto, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e fumaça distante de fogos que alguém já começava a soltar, anunciando um Natal que para mim não tinha gosto de festa. Segurava o casaco com a mão esquerda para mantê-lo fechado, protegendo o corpo do frio, enquanto tentava manter o equilíbrio sem usar o outro braço. A cidade parecia indiferente à minha dor. Carros passavam sem diminuir a velocidade, janelas brilhavam com luzes coloridas, crianças soltavam risadas ao longe. E eu andava devagar, lutando contra a sensação de que cada quarteirão era um obstáculo. Quando cheguei ao pronto atendimento, o cheiro de álcool e desinfetante invadiu meus sentidos. As luzes brancas eram tão fortes que me obrigaram a semicerrar os olhos. O enfermeiro na recepção me lançou um olhar rápido, avaliando minha postura, o braço imobilizado contra o corpo, o casaco desalinhado, o rosto marcado pelo frio e pela queda. Ele perguntou o que havia acontecido. E pela primeira vez naquela noite, fui obrigada a colocar em palavras algo que ainda não conseguia organizar dentro de mim. Kai. Quebrei o braço, eu acho. Não consegui dizer mais nada. Não consegui dizer a verdade. Era como se nomear o que meu filho fez tornasse aquilo ainda mais insuportável. Fui levada para uma sala de triagem, onde me pediram para retirar o casaco. Quando deslizei o tecido com dificuldade, algo brilhou discretamente sob a luz. O broche, pequeno, prateado, preso exatamente no lugar onde eu o deixara antes de sair de casa. No meio da dor, da queda, da confusão, ele permaneceu firme, como se tivesse cumprido exatamente o propósito para o qual eu o havia colocado ali. A enfermeira não deu importância, mas meus olhos ficaram presos naquele objeto e foi como se um pedaço do ar voltasse aos meus pulmões. Eu lembrava nitidamente do dia em que comprei a microcâmera. Era pequena o suficiente para passar despercebida, mas potente o bastante para registrar áudio e vídeo sem interrupções. Não comprei porque queria espioná-lo. Não comprei porque desejava algo contra ele. Comprei porque nos meses anteriores, algo na forma como ele falava comigo havia mudado. Pequenas agressões verbais, frases duras demais, silêncios longos demais. Eu dizia para mim mesma que era só estresse, problemas do trabalho, questões da casa. Mas o coração sabia que havia algo diferente. E pela primeira vez na vida, percebi que talvez precisasse me proteger do próprio filho. Quando o médico pediu para eu segui-lo até a sala de radiografia, meus olhos ainda estavam presos ao broche. Enquanto posicionava meu braço na máquina, senti o metal frio encostar brevemente no meu peito, como se me lembrasse do que ele escondia. O estalo da imagem sendo registrada,
ecoou pela sala, misturado ao som da minha respiração irregular. Depois, enquanto observava o médico examinar o raio-x, percebi o quanto minha mente alternava entre duas dores, a que queimava fisicamente no meu braço e a que latejava silenciosamente dentro de mim. Quando ele finalmente confirmou a fratura e começou a preparar a tala, meu olhar caiu novamente sobre o broche. O pequeno detalhe. O olho silencioso, a verdade presa ao meu peito, enquanto meu filho me derrubava, como se eu fosse um peso morto diante da porta da própria casa. A enfermeira me ajudou a vestir o casaco outra vez, cuidando para não pressionar meu braço, e o broche voltou ao lugar. E naquele instante, enquanto o metal frio tocava minha pele, eu soube que não estava tão desamparada quanto pensei no momento da queda. Porque eu tinha algo que ele nunca imaginou que eu tivesse. Eu tinha provas. E esse pensamento, ainda que silencioso, pousou dentro de mim com um tipo de força que não vinha da raiva nem da vingança, mas da necessidade de finalmente me proteger. Quando cheguei em casa depois do hospital, o cansaço parecia pesar mais que o próprio gesso que envolvia meu braço. A dor era constante, latejante, mas havia outra inquietação dentro de mim, algo que não vinha do corpo, e sim da mente. Sentei-me devagar na cadeira da cozinha, ainda com o casaco nos ombros, incapaz de encontrar forças para tirá-lo. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da luminária sobre a pia, e por um momento fiquei ali, olhando para as próprias mãos. Uma delas rígida dentro da tala, a outra tremendo sem eu perceber. Fechei os olhos, respirei fundo e deixei que o silêncio me envolvesse. Era como se a realidade daquela noite estivesse tentando se encaixar dentro de mim, peça por peça. Foi só então que levei a mão ao broche, preso ao meu casaco. Meus dedos deslizaram pela superfície metálica até encontrar o pequeno botão embutido que ativava a gravação. Eu sempre soube onde ele estava. Tinha passado horas estudando seu funcionamento antes de usá-lo pela primeira vez. Apertei o dispositivo com a ponta do dedo e senti a vibração suave que indicava o modo de transmissão. O vídeo foi enviado automaticamente para o aplicativo no meu celular, que comecei a procurar na bolsa com a mão boa. Quando finalmente encontrei o aparelho, a tela se iluminou, fria, azulada, e eu assisti enquanto o arquivo começava a carregar. A imagem surgiu aos poucos, em alta definição, e meu coração apertou. Era a minha própria visão da varanda. Os degraus, a guirlanda na porta, a luz interna refletida no vidro. O som era nítido, quase cruel em sua clareza. Filho, olha o que trouxe para você. Vim passar o Natal aqui com vocês e trouxe esse peru. Eu ouvi minha própria voz, frágil, trêmula, cheia de esperança. Vi meu filho aparecer na gravação. O rosto iluminado pela luz da sala, a expressão dura, a impaciência evidente antes mesmo de abrir a boca. O restante veio como um golpe. Quem mandou você vir? Já te falei que não é bem-vinda aqui. A frase ecoou pela cozinha, tão alta que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. Depois, o momento exato em que ele tomou o recipiente da minha mão. A câmera captou o movimento brusco, o ombro dele avançando, o empurrão. Captou o chão se aproximando rapidamente quando caí. O impacto, o som abafado da dor que escapou de mim. Captou até mesmo a porta se fechando logo depois, me deixando sozinha do lado de fora. Eu assisti a cena inteira sem piscar, tentando absorver cada detalhe. Por mais doloroso que fosse ver aquilo registrado, não havia como negar. Aquela gravação era incontestável. Não era a minha palavra contra a dele. Não era uma interpretação, não era exagero. Era fato, era prova. Era a verdade ganhando forma diante de mim, com uma precisão que nenhuma explicação dele poderia apagar. Minhas mãos começaram a tremer de novo, mas desta vez não por fragilidade, e sim pela enormidade do que aquilo representava. Eu podia finalmente mostrar ao mundo o que vinha passando. Eu podia finalmente ser levada a sério. Eu podia finalmente me proteger. Passei horas sentada ali, vendo e revendo a gravação, pausando em momentos específicos, ampliando detalhes, ouvindo a entonação dele, observando a frieza no rosto. A cada repetição, uma parte dentro de mim se reorganizava,
como se estivesse reconstruindo um mosaico que eu sempre tentei manter intacto, mas que agora mostrava rachaduras evidentes. De manhã, quando o sol começou a atravessar a janela da cozinha, clareando a mesa onde eu apoiava o celular, tomei a decisão de ir à delegacia. Não porque eu desejasse prejudicar meu filho, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu entendia que aquilo não era apenas um momento ruim, não era apenas um descontrole, era violência, e violência tem consequência. Coloquei o casaco novamente, conferi o broche no lugar, peguei meus documentos, o celular com a gravação e caminhei até a porta. Ao sair, senti o ar fresco da manhã bater contra meu rosto, como se o mundo estivesse diferente, ou talvez eu estivesse. Pela primeira vez, senti que não era a queda que definia aquela noite, mas a prova de que eu finalmente tinha algo capaz de sustentar minha verdade. A delegacia estava mais movimentada do que eu imaginei para uma manhã pós-Natal. Pessoas entravam e saíam com expressão cansada, algumas discutindo baixinho, outras sentadas em cadeiras de plástico, aguardando atendimento. O chão tinha marcas de chuva pisoteada, e o aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro forte de papel e tinta vindo das mesas de registro. A luz fluorescente tornava tudo mais frio, mais impessoal, mas curiosamente isso me ajudou. Era como se aquele ambiente neutro me desse a distância emocional que eu precisava para fazer o que vim fazer. Caminhei até o balcão e expliquei, sem floreios, que queria registrar uma agressão. A agente me olhou por cima dos óculos, avaliando meu braço imobilizado, meu semblante cansado, e pediu que eu a acompanhasse até uma sala reservada. Contei exatamente o que havia acontecido, descrevendo os movimentos, as falas, o empurrão, a queda. Ela digitava tudo com rapidez, sem levantar os olhos do computador, mas eu percebia seu olhar periférico, analisando detalhes, tentando entender se havia contradições no meu relato. Quando terminei, retirei o celular da bolsa e abri a gravação. Coloquei o dispositivo sobre a mesa e deixei o vídeo rodar do início ao fim. A agente, antes indiferente, inclinou-se para a frente, aproximando o rosto da tela. O brilho da gravação refletia em seus óculos, enquanto ela observava com atenção cada segundo. O silêncio que se instalou na sala era pesado, mas pela primeira vez não me desconfortava. Quando o vídeo terminou, ela respirou fundo e disse: "A senhora fez muito bem em trazer isso. O que ocorreu aqui é extremamente sério." Houve algo na forma como ela falou, direta, objetiva, profissional, que me fez sentir como se um peso fosse retirado lentamente do meu peito. Pela primeira vez em anos, alguém estava olhando para os fatos sem dar desculpas, sem amenizar, sem duvidar. Pediu que eu aguardasse enquanto chamava a da assistente social de plantão. Alguns minutos depois, outra mulher entrou na sala, sentou-se ao meu lado e me fez perguntas mais delicadas, mais pessoais, tentando entender o histórico da relação com meu filho. Respondi tudo com honestidade, mesmo quando a verdade parecia me cortar por dentro. As horas passaram, preenchidas por papéis, assinaturas, procedimentos e orientações. Quando saí de lá, o sol estava alto e a sensação de alívio se misturava com um tipo estranho de luto, como se eu tivesse acabado de romper algo que venho segurando por uma vida inteira. Não era fácil. Não era bonito, mas era necessário. 3 dias depois, enquanto eu estava sentada na sala de casa com o braço imobilizado, o telefone tocou. O número dele apareceu na tela e meu coração bateu mais rápido, não por saudade, mas por antecipação. Atendi com cuidado, mantendo o aparelho próximo ao ouvido sem encostar no braço ferido. Ele não esperou que eu falasse nada. "Mãe, que história é essa? Recebi uma intimação. Você enlouqueceu? Quer destruir minha vida?" A voz dele estava diferente. Havia uma mistura de desespero e incredulidade, como se a simples ideia de enfrentar consequências fosse absurda. "Eu não fiz nada demais." Ele continuou, a respiração pesada no telefone. "Foi só um empurrão. Você sabe como eu estava naquele dia." "Oh, mãe, você sempre exagera." Aquela frase, ecoou dentro de mim com uma força inesperada. Era familiar demais. A velha tática. Minhas costas se encostaram lentamente ao sofá, como se o corpo precisasse de apoio para ouvir o restante. "Mãe, por favor, retire isso. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho tudo a perder." Sua voz tremia. Ele insistia, ele tentava inverter a responsabilidade, como sempre fez. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu o interrompi.
Eu também tenho, filho. O silêncio que veio depois dessa frase foi profundo, quase sólido. Do outro lado da linha, eu ouvi sua respiração mudar. Ele não esperava que eu respondesse assim. Ele não esperava que eu tivesse provas. Ele não esperava que eu tivesse limites. Você vai mesmo continuar com isso? Ele perguntou, a voz mais baixa, menos agressiva, mas ainda incrédula. Vai mesmo fazer isso com sua própria família? Fechei os olhos e respondi, com a calma que eu mesma não sabia que possuía. O que aconteceu naquela noite não foi culpa minha, e a gravação mostra exatamente isso. Houve outro silêncio, ainda mais pesado que o primeiro. Dessa vez, ele não respondeu. Não disse adeus, não pediu mais nada. Apenas desligou, e eu permaneci ali por longos minutos, segurando o celular nas mãos, sentindo que aquele silêncio do outro lado da linha era mais revelador do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Os dias que se seguiram ao telefonema foram silenciosos, quase solenes, como se a própria casa soubesse que algo profundo havia se rompido. O sol entrava pela janela da sala, sempre no mesmo horário, iluminando o gesso do meu braço com uma luz branca que me lembrava do que aconteceu todas as manhãs. Eu me movia devagar, preparando meu café com a mão boa, sentando-me à mesa com cuidado, tentando encontrar algum sentido em uma rotina que antes parecia tediosa, mas agora era um lembrete de que minha vida estava mudando. Não por vontade, mas por necessidade. E apesar do vazio que às vezes escorregava pelo peito, havia também uma sensação de firmeza que eu não conhecia. Era estranho, mas real. Eu finalmente estava me colocando de pé por mim mesma. A assistente social entrou em contato algumas vezes para acompanhar o caso. O processo estava andando rápido, mais rápido do que eu esperava. A gravação era clara, objetiva, indiscutível. A agressão não tinha justificativa, não tinha interpretação possível. E quando a intimação oficial chegou à minha nora, foi ela quem procurou a delegacia antes mesmo de falar comigo. Segundo a assistente, sua fisionomia mudou completamente ao assistir ao vídeo. Não havia maneira de amenizar o que viu. Era o marido dela empurrando a própria mãe, tomando algo de suas mãos, derrubando-a no chão como se fosse descartável. Nenhuma explicação serviria. Nenhuma desculpa caberia no espaço deixado pela verdade nua e crua que o vídeo mostrava. Ela tentou falar comigo alguns dias depois, não com raiva, mas com um choque amargo estampado no rosto. Veio até minha casa, bateu a porta com cuidado e ficou ali, com as mãos entrelaçadas, como quem carrega uma culpa que não sabe se é sua. Eu não sabia que tinha sido desse jeito, ela disse. Sua voz trincou como porcelana quebrando. Eu pensei que fosse só uma discussão. Ele sempre disse que vocês tinham um relacionamento difícil, mas isso é outra coisa. Eu a ouvi em silêncio por alguns segundos, tentando decidir o que responder, mas percebi que não precisava dizer muito. A verdade já estava dita. E a dor também. Ela me pediu desculpas, pediu que eu me recuperasse logo, perguntou se eu precisava de algo. Mas havia uma distância nova entre nós. Uma distância que não tinha nada a ver com ela, e sim com o fato de que, pela primeira vez, eu estava vivendo uma história que não poderia proteger ninguém das consequências. Quando chegou o dia da audiência, meu filho parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas ele entrou na sala de forma hesitante, os ombros caídos, as mãos unidas como se tentasse se manter inteiro. Não olhou para mim no primeiro momento. Apenas manteve a cabeça baixa, enquanto o juiz revisava as gravações, os depoimentos e os documentos anexados ao processo. Quando, finalmente, levantou o olhar, não encontrei raiva nem frieza. Encontrei algo que eu não via há muito tempo. Medo, não de mim, mas de si mesmo. Do que se tornou. As medidas foram impostas, acompanhamento psicológico obrigatório, restrições legais e um período de afastamento determinado pela justiça. Ele tentou argumentar, tentou justificar, mas a gravação falava mais alto do que qualquer palavra. Quando a sessão terminou e todos começaram a sair, ele permaneceu parado, olhando para mim como quem procura algo familiar em um mar desconhecido. Abriu a boca para falar, mas nada saiu. Apenas fechou os olhos por um instante e depois virou o rosto, caminhando para fora da sala, como quem carrega um peso que finalmente reconhece como seu. Voltei para casa com um silêncio diferente no peito. Não era vazio. Não era perda.
era a compreensão. Uma compreensão firme, dolorosa, mas libertadora. Às vezes, amar um filho significa aceitar que ele precisa responder pelos próprios atos. Significa não esconder, não justificar, não fingir que não aconteceu. Significa permitir que a verdade se imponha, mesmo quando ela nos fere, porque proteger quem nos machuca não salva ninguém, só prolonga o inevitável. Naquela noite, sentei-me na varanda, observando o céu escuro pontilhado por poucas estrelas. O ar estava frio, mas eu sentia uma calma que não vinha do corpo. Vinha do simples fato de que depois de tantos anos, eu finalmente me escolhi. Eu me escolhi quando liguei a câmera. Eu me escolhi quando procurei ajuda. Eu me escolhi quando disse não pela primeira vez. E ao fazer isso, descobri que a força não está em suportar o que nos destrói, mas em finalmente decidir que não seremos destruídos. A consequência caiu sobre ele, e sobre mim também. Mas pela primeira vez, era uma consequência justa, necessária. E no fim, entendi que algumas viradas da vida só acontecem quando deixamos a verdade sair do peito e ocupar o espaço que sempre foi dela.